Finalmente um vídeo fácil de gravar, qual que é o lado bom de morar na Austrália. Fica aí comigo até o final que eu tenho muita coisa para dizer sobre isso. Recentemente eu postei um vídeo sobre o lado ruim de morar na Austrália, então se você perdeu, vou deixar aqui na descrição. E assim, gente, eu tento aqui no meu perfil ser sempre bem realista e, claro, contar a minha experiência, mas eu não quero vender aquela ideia, a Austrália tá precisando de você, aqui você faz muito dinheiro, não sei o que, eu tento trazer o que é de fato que eu vejo, né? Então teve gente que falou que eu sou até negativa, que eu deveria morar em outro país, mas se eu moro aqui há 6 anos, é porque realmente o lado positivo supera em muito o lado negativo, né? Foi até difícil caçar os pontos negativos para falar naquele vídeo. E vamos concordar que qualquer país do mundo, né, que eu estiver morando, pelo menos eu consigo apontar o que é bom e o que é ruim. Então, bora direto ao ponto. Eu recebi um comentário interessante naquele vídeo que quando eu apontei os fatores negativos, né, a pessoa falou, nossa, esses negativos parecem até positivo. E realmente, porque tem alguns pontos que por um lado é bom e por um lado é ruim, né? Então eu vou começar por eles. Que é as regras, por exemplo, aqui na Austrália. Então tem muita regra para tudo, para bebida e tudo mais. Claro que é ruim no ponto de que eu quero ir na praia e tomar uma cervejinha ali num dia de calor. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que abusa disso, né? Que bebe demais, que causa. Então, para isso que existe uma regra. Então, por esse lado, eu acho bom a Austrália ter regras, porque você se sente mais seguro na rua, assim, não pode fazer várias coisas. Então, você não vê um bêbado doido na rua, um drogado, sabe? Então, isso tudo traz uma segurança e a preservação do espaço público, que daí eu vou para o segundo ponto. Eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas que moram na Austrália darem sua opinião sobre qual é o ponto bom de morar aqui, né? E uma das coisas apontadas que eu achei interessante é o espaço público. Então, espaço público seria, né, essa área que é a área de convivência, a área que todo mundo interage. E quando você pensa em país desenvolvido, isso não é só da Austrália não, que eu reparei. Mas países desenvolvidos, eles têm essa preservação no sentido de que no espaço público você não pode fazer o que você quiser, né? Por isso que não pode beber, não pode jogar lixo na rua. Se você quiser fazer merda, vamos dizer assim, você faça na sua casa. Então, a sua casa você faz o que quer e na rua não, você tem aquilo preservado. E é um pouco contrário do que acontece um pouco no Brasil, né? A pessoa na casa dela tem tudo limpinho, joga o lixo no lixo, sai pra rua, sai poluindo, sai bebendo, sai fazendo o que quiser. Então, essa lógica invertida do espaço público eu acho que é algo interessante, né, que você tem ali no país de primeiro mundo. Ainda falando sobre isso, sobre áreas comuns, é muito incrível o tanto de coisas que o governo constrói e faz para você, né? Por exemplo, parques para caminhada, parquinho de criança, tipo qualquer lugar que você more na Austrália, você consegue ir a pé para um parque, por exemplo, né? Então, todo bairro tem, não é uma coisa que você precisa pegar o carro e ir até um parque, assim, eles oferecem muito, por exemplo, academia ao ar livre. Outra coisa que o governo oferece, assim, de espaço público é infraestrutura, tipo numa praia, né? Você vai pra praia, tem banheiros públicos de excelente qualidade, tem chuveiros, tem bancos, assim, eles montam realmente uma cidade bonita e preservam, assim, a questão do lixo e tudo mais. A questão do lixo, eu acho que não é só o fato do governo limpar, mas eu acho que é o fato das pessoas não jogarem muito lixo, né? Eu até comentei quando eu fui pro Brasil que eu fiquei meio chocada, eu vi muita gente jogando lixo na rua, enfim. Aqui não tem muita essa cultura. E pode parecer besteira, mas morar numa cidade bonita, eu acho que te dá mais motivação, te faz fazer a coisa certa, né? Eu não sei se você já ouviu naquela teoria das janelas quebradas. Então, se tipo tem uma casa com a janela quebrada, toda destruída, eu vou lá e vou destruir um pouquinho mais, vou tacar um lixo, alguma coisa. Agora, se tudo tá preservado, bonito, a tendência é que a gente
realmente queira preservar aquilo. Então eu acho que isso funciona muito bem na Austrália. Ainda falando de beleza, né, um outro ponto é como é incrível a natureza da Austrália. Assim, é algo que me surpreende a cada dia. Aqui você encontra, tipo, desde praias, né, até onde eu moro, gente, eu fiquei assim, nossa, não vai ter praia, mas tem tudo o resto, tem rio, tem cachoeira, tem lago, muitas atividades esportivas ao ar livre, assim, também tem aqui perto montanhas de neve para esquiar, então tem muitas atividades, muitos lugares para ir na natureza e a natureza é muito bem preservada, né? Você for até para Bondi, que é a praia mais famosa de Sydney, uma das mais famosas da Austrália, você vê uma cor cristalina, então mesmo recebendo milhares de turistas, eles conseguem manter a natureza. Um outro exemplo é a Grande Barreira dos Corais, lá em Queensland. Eu tive a oportunidade de visitar, realmente foi o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu chorei quando eu cheguei e eles até têm uma preocupação se um dia talvez vai acabar, porque é muito sensível à poluição e toda aquela coisa, né? Mas ainda tá lá lindo, preservado. Agora indo para outro assunto, a questão do trabalho. Esse foi o motivo meu, no caso, que eu vim para a Austrália. Eu não estava feliz profissionalmente no Brasil, não estava conseguindo ganhar um dinheiro suficiente para ter uma vida, né, que eu queria ter, enfim. E aqui a questão do trabalho assim, tem muita oportunidade de trabalho, muita mesmo. Para quem tem experiência, para quem não tem, as pessoas te dão mesmo, abrem o espaço, né? Eu lembro o primeiro emprego que eu consegui num restaurante, né? Levei o currículo lá e falei que não tinha experiência, mas estava disposta a aprender e eu recebi a oportunidade. Então eu acho que qualquer coisa, se você estiver disposto realmente a trabalhar, você consegue emprego, né? Não quer dizer que é tão simples no sentido de cheguei hoje, amanhã já estou trabalhando de segunda a sexta, né? Então é um pouco diferente, mas eu vejo que todo mundo consegue trabalhar. E a questão do mercado de trabalho é bem dinâmico, é bem flexível. E esse é um outro ponto que eu coloquei lá no vídeo, que é um ponto negativo da Austrália, mas é bom também, que é o mercado de trabalho ser bem dinâmico. Então a gente tem menos direitos trabalhistas, mas isso significa que é mais fácil, tipo, assinar uma carteira. Então vamos supor, você vai precisar só contratar uma faxineira para fazer um dia lá na sua casa. Você paga algumas horas e você consegue pagar essa pessoa formalmente essas horas, sem estar fazendo nada ilegal, mas sem estar preocupado em fazer toda a burocracia envolvida em assinar a carteira. E dessa forma é muito mais dinâmico, assim, às vezes, tô precisando levantar uma grana extra para fazer uma viagem. Aí eu arrumo um bico ali, outro ali e pronto. Então você faz dinheiro muito rápido, né? E ao mesmo tempo aqui você trabalha por hora, o salário é calculado na hora e recebido semanalmente, assim como o aluguel você paga semanalmente. Então fica uma estrutura muito mais dinâmica do que você, por exemplo, no Brasil, você começa um trabalho, só vai receber mês que vem, ou até assinar carteira, até começar as coisas a fluírem, tudo demora muito mais tempo. Então esse dinamismo da Austrália eu acho bom. E, por exemplo, tem contratações, como eu citei, até já fiz um vídeo só sobre isso, sobre como férias na Austrália, né? Então, existem, dentro de uma carteira assinada, existe a possibilidade de você ter um contrato que você tem direito a férias ou não. Mas se você tem um contrato que você não tem direito a férias, seu salário é maior. Então, acaba compensando essa falta de direito trabalhista. Você de alguma forma recebe esse valor alguma hora, né? Olha quem eu encontrei aqui no parque, é o Magpie. Falam que é dos pássaros perigosos, né? Mas ele é bem de boa comigo. E ainda falando de trabalho, né, válido lembrar que a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, que é 23,23 dólares a hora. Então isso realmente faz toda a diferença, porque também dá motivação, né? Você vai fazer às vezes um trabalho que não é muito legal, é cansativo, tipo limpeza, mas você sabe que você está sendo bem remunerado. Por exemplo, limpeza já não ganhou 23 a hora, já 30, 40 dólares a hora para cima. Então assim, isso motiva a trabalhar, né? E isso vai para o próximo ponto, que é o lado bom da Austrália, que é o poder de compra. Tava falando dos parques, aqui um exemplo, olha, tudo montado pelo governo, tem churrasqueira elétrica,
tem banheiro ali. Aí você vê as famílias andando de bike, curtindo o final de semana. Então, assim, bem tranquilo. Tem vários parques que nem esse espalhados pela cidade. Olha que eu tô numa cidade pequena. Enfim, falando sobre o poder de compra, né? Então, o poder de compra é a capacidade de que o seu dinheiro tem de comprar as coisas. Então, não adianta você comparar o preço de um iPhone aqui e o preço no Brasil sem olhar para o salário mínimo, né? Então, o quanto você tem que trabalhar para comprar aquilo. E nesse ponto, a Austrália tem um poder de compra muito bom, porque assim, com um salário mínimo, vamos supor que você trabalhe ali 40 horas por semana. Dá pra pagar aluguel, pagar comida, pagar as coisas e ainda sobrar um dinheirinho pra você viajar, enfim, fazer outras coisas. Então, e dentro desse salário que sobra, você ainda consegue juntar dinheiro para comprar um iPhone, eventualmente, mesmo ganhando salário mínimo. E você consegue, enfim, ter acesso a produtos bons, né, de modo geral. Tipo, porque se você geralmente pensa que quem ganha salário mínimo usa produtos de qualidade inferior, produtos mais baratos. Aqui não, você tem acesso às mesmas coisas, né, que alguém que ganha mais tem. Claro que quem ganha mais, enfim, é mais rico, vocês entenderam, existe desigualdade social, mas o pobre, ele não é tão pobre, então esse é o lado bom. Mas só uma ressalva, é sempre bom fazer ressalva, não quer dizer que já vai chegar na Austrália dessa forma, né, porque no caso do imigrante, esse dinheirinho que sobra, geralmente vai pro visto, vai pra escola, vai pro seguro-saúde obrigatório, esse monte de coisa básica que a gente tem que pagar. Então assim, aqui a gente passa um tempo sobrevivendo para só depois usufruir realmente desse poder de compra que a Austrália oferece. Ainda nesse assunto sobre economia, uma coisa maravilhosa é que a Austrália tem uma economia muito forte e estável. Então, se você olhar para os índices econômicos ali, a inflação está sempre num nível muito baixo, muito controlado. É claro que sempre vai existir inflação, né? Porque o país está em constante crescimento. Mas se você for ver, por exemplo, antes ali do Covid, a Austrália estava, sei lá, mais de 20 anos sem ter uma recessão. Então, entra governo, sai governo, governo de esquerda, governo de direita, doesn't matter. A economia, ela é forte. Até sobre a crise que teve em 2008, a Austrália passou bem, sem recessão. Então, aqui é algo que você pode confiar, que as coisas funcionam, né? Não tem, do nada, tem uma recessão, desemprego alto, ou uma taxa de inflação astronômica que tem no Brasil. Você não tem muitas essas preocupações. Por um outro lado, também você vai fazer investimento aqui, não te dá muito dinheiro, né? Porque, enfim, você ganha dinheiro com investimentos se você tem uma taxa de inflação alta, né? Aqui o pessoal investe mais em bolsa de valores, essas coisas. Mas é muito bom morar num país em que a moeda é forte. Por exemplo, durante o Covid o dólar australiano se valorizou ainda mais, e o real, né, para baixo. Então, enfim, é algo que é uma segurança muito boa, que você sabe que não vai acontecer, tipo, do nada deu uma crise, todo mundo perdeu emprego e tal. Então é uma preocupação que quem mora aqui não tem muito, que nem a gente brasileiro, que é toda hora uma variação econômica, né? Tô andando aqui, vou mostrar outro exemplo. Tem esse parque público, né, que vem todo final de semana o pessoal jogar aqui e tudo mais. Ali, ó. Eu acho que é da escola, tem uma escola ali na frente. Outra coisa que eu amo na Austrália, que é o respeito à individualidade, então respeito ao próximo, tipo, as pessoas não ficam comentando sobre você, sobre sua aparência, fazendo fofoca. O povo tá nem aí, você se veste do jeito que você quiser, você haja como você quiser, e ainda no ponto de não só, tipo, faça o que você quiser, mas assim, eu não quero te atrapalhar, sabe? Ontem mesmo, bateram lá na minha casa, na porta de casa. Acho estranho, porque é algo que a gente não tem mais, né? Alguém batendo na sua casa. Aí era o vizinho do lado dizendo que ele ia fazer uma festa e que ia ter música alta, ia convidar umas pessoas, né, pra avisar se a gente se importava com isso. Eu falei, nossa, eu fiquei chocada com isso, porque eu falei, não, claro que eu não me importo, ele nunca fez uma festa.
sabe? Nunca botou um som alto. Eu falei, não, fica à vontade, eu também vou sair e tal. E, gente, eu voltei pra casa, não tava tão alta a música, tava muito de boa, ele não precisava ter me avisado. Mas essa preocupação com que, será que eu vou atrapalhar meu vizinho ou não? Então eu achei muito legal, assim, eu gosto, eu me sinto confortável, né? Às vezes até tem gente que fala, eles têm preconceito sim, às vezes, só que não fala. Pode até ser que algumas pessoas tenham, né, xenofobia, essas coisas, mas que não fale mesmo, tá ótimo assim, vai ficar, né, eu prefiro isso, se a pessoa não tem nada de bom pra falar pro outro, não fale. Então o australiano, ele é bem assim, e isso é legal. Outra coisa que eu acho legal do australiano em si, né, é a questão dele ser bem direto ao ponto. Então, tipo, ele chega numa loja, quero trocar essa roupa. Pronto, o brasileiro não, ele vai contar uma história. Não, é porque eu comprei, aí não serviu, aí eu dei pra minha irmã, só que daí a pessoa tipo, o que você quer? Você quer trocar alguma coisa assim? Outro exemplo, tipo, quando alguém vai na sua casa, eles são muito assim com horário, sabe? Muito preocupado de não atrapalhar. Então, tipo, sei lá, deu 11 horas, acho que 11 horas tá na hora de ir. Aí ele... Tipo, a não ser que você convença a pessoa a ficar, né? Ou você estabelece, você pode vir na minha casa, mas eu vou ter que dormir às 10 da noite. Aí às 10 da noite em ponto eles se tocam e vão embora. Não vão ficando na sua casa, não vão abusando, então tem esse respeito um pouco, né? Eu acho legal, assim. Às vezes tem gente que pode confundir isso um pouco de frieza, por eles serem direto ao ponto, mas eu acho que também depois que você acostuma faz sentido, né? Uma coisa legal do australiano também é que eles são muito bons para seguir as regras, cumprir as regras, né? Então, por exemplo, eu sou contadora, eu trabalhei uma época com declaração de imposto de renda e quando vem um australiano com imposto de renda é muito fácil, ele dá os documentos, eu falo, isso, tem que pagar tanto e beleza, e pronto, e paga, né? Quando geralmente vem outras culturas, tentam falar, mas eu preciso declarar tudo isso mesmo, não tem outra coisa para colocar aí, não sei o que, então demora muito mais, vai conversando, vai explicando, enfim. Não tô também aqui para criticar outras culturas, né? Eu tô para elogiar que os australianos sempre, assim, são mais fáceis de seguir regras, mas óbvio que sempre tem um ou outro, sempre tem exceção de quem os troublemakers, né? Aqui na minha cidade tem um monte. Nossa senhora, eu tô morando em Albury, no interior da Austrália, né? Galera do Centrelink tá tudo aqui, né? Pra quem não sabe, o Centrelink, ele é tipo um negócio do governo que dá bolsa pra quem não trabalha, tá em vulnerabilidade, enfim. Mas tem uma galera que realmente, tipo, é preguiçoso mesmo. Eu conheço alguns aqui. Mas enfim, só pra dizer que tem exceção, tá? Assim, tem gente que tá nem aí pra nada, que faz besteira mesmo. Esses dias tinha uma mulher correndo pelada na rua. Enfim, mas a maioria segue regra, a maioria, né, segue as coisas certinho. Outra coisa que eu gosto muito da Austrália é esse multiculturalismo. Então, tem gente, assim, do mundo inteiro. Se você acha que Brasil é multicultural, então não passa nem perto disso aqui. Porque aqui você anda na rua, você realmente vê gente de todos os continentes. Você vai para um restaurante japonês, é um japonês fazendo. Você vai para um restaurante mexicano, é um mexicano que faz a comida. E por assim vai. Então é uma maneira de você viajar sem sair do lugar, vamos dizer assim. Então, eu quero uma comida típica de tal lugar. Eu quero me sentir um pouquinho na China. E tem a Chinatown com os restaurantes. Tem bairros que tem majoritariamente libanês ou indiano. Então aqui eu pude provar comida de vários países, conhecer pessoas de vários países e é tão legal, tão enriquecedor essa troca, né, que às vezes a gente tem, tipo, entender como é o país da pessoa. Eu acho que isso expande a cabeça, assim, faz a gente abrir a mente mesmo, né? Outro ponto que eu amo na Austrália, que eu acho que esse, gente, é o disparado, é o que mais eu escuto, o que o pessoal mais comentou lá no meu Instagram, um dos principais motivos para as pessoas virem para a Austrália, que é a questão da segurança pública, né? Então, vocês estão vendo, eu aqui já dei uma volta no meu bairro praticamente aqui conversando com vocês, e
com meu equipamento de som e tudo, em nenhum momento tive preocupação com isso. É realmente muito seguro. Acho que tem vários fatores que levam a isso, né? Um deles eu já citei no vídeo, que é a oportunidade de emprego, poder de compra. É óbvio que isso influencia, porque, sei lá, você vê um tênis da Nike, a pessoa arruma um bico ali, em um dia ela já faz um dinheiro e compra, né? Então isso com certeza diminui a questão de assalto e tudo mais. Outro ponto é que eu acho que a polícia funciona bem, né, aqui. Eles sempre, toda vez que fui abordada por polícia, sempre me trataram muito bem, então eles tratam a população bem, mas ao mesmo tempo tem a punição também, então tudo é bem levado a sério. Tipo, na verdade, qualquer coisa aqui a pessoa é presa, sabe? Tipo, dirigir um pouco acima do limite de álcool é presa. Espancou um cara na rua é preso. Às vezes nem que seja preso por 1, 2 dias. Mas, tanto que eu lembro que eu trabalhava na obra, meu marido, e tinha um monte de gente que já foi preso, né? Aí até perguntaram pra ele, você já foi preso de quê? Ele, não, nunca fui preso e tal. Porque é até comum, assim, qualquer coisa tem essa punição. Então eu acho que isso também influencia ali um pouco na segurança pública, né? Isso é uma coisa muito louca, né, gente? É tão forte assim, é tão fácil de se acostumar com essa parte boa, que eu nem penso mais nisso. Ai, que bom que eu tô segura, né? Já é natural. Mas quando eu fui pro Brasil de férias, eu meio que entrei em pânico. E a minha família teve que me ensinar de novo como se comportar no Brasil. Tipo, eu saindo com o celular na mão assim, eu lembro que eu fui filmando a rua fazendo stories e tipo, o pessoal, não guarda esse celular, alguém vai passar com a mão e pegar, né? Então eu fiquei meio em choque assim, tipo, como que eu me comporto, sabe? É que a gente acaba mudando o nosso comportamento. Então, isso realmente é uma coisa que também, ao mesmo tempo, dá essa possibilidade de a gente usar mais os espaços públicos, né? Porque, que nem eu vejo, às vezes, fui pra São Paulo, né? Eu percebi que lá fiquei um pouco agoniada, porque ali a gente ficava muito dentro do apartamento, aí sai de um apartamento, pega o carro e vai para um shopping, aí pega o carro, vai para outro lugar, pega o trem, ou como é que chama? O metrô. Então você fica indo de um lugar para outro, você não usa a cidade, você tem medo de andar na cidade, né? De até fazer uma corrida, fazer alguma coisa. E também a cidade não oferece tanta estrutura e daí você fica meio que preso num lugar. Então eu acho que tudo o que eu tô falando aqui, os fatores positivos, tudo tem conexão uma coisa com a outra, né? Outra coisa que é muito legal na Austrália é a qualidade dos transportes públicos, né? Isso eu vou estar falando sobre meu período que eu morei em Sydney, que era maravilhoso. Já que onde eu tô em Albury, eu nunca peguei transporte público, porque o ônibus ele para de funcionar às 6 da tarde e poucos ônibus por dia, então a gente já fez nossa vida baseado no carro, assim. Mas se você for para os grandes centros, Sydney, Melbourne, é maravilhoso o transporte, assim, você pode tranquilamente viver sem ter um carro, né? Então, óbvio assim, não é barato, mas também, né? Você ganha um salário bom aqui, as coisas são caras. Mas o transporte te leva a vários lugares. Não é perfeito, às vezes tem um atraso, um ônibus que não passou, que era para passar e tal. A gente passa uns estressezinhos, mas de modo geral é limpo, é organizado. E também, lembrei de mais um ponto falando isso aqui agora. Você vê que a Austrália está sempre buscando fazer mais e mais e mais. Então, o transporte público já é bom. Não, vamos trocar o trem, colocar um trem novo. Quando eu cheguei, eles estavam construindo o Light Rail, que é aquele trenzinho que passa ali no centro da cidade, né, por cima, e estavam lançando o ônibus de 2 andares para ir ali para as praias do norte. E então eles estão sempre construindo, assim, por isso que até essa área de obra é uma área muito boa na Austrália, porque sempre está acontecendo obra, assim, em qualquer lugar que você for. Isso eu acho bom, assim, você vê que sempre tem algo a melhorar, né? É legal que eu vou andando aqui, vou lembrando das coisas de falar. Olha, eu passei aqui, aí tem essa caixinha, ó, for free. Então, um monte de coisa que a pessoa não quis mais, ela deixou aí para doação. No caso, isso aqui é só uma caixinha. Mas eu
minha primeira casa, eu construí os móveis todos com coisa de doação. Então aqui o povo é bem desapegado mesmo, tipo, não quero mais esse sofá, eu dou pra alguém. Não... Poucas pessoas que revendem e tal, ou revende por um valor muito baixo, só para se livrar mesmo da coisa, né? Então tem um dia que tem o clean up, que é datas que a prefeitura determina para você largar as coisas na frente da sua casa, e aí quem que passar na rua quiser pegar pode pegar, o que sobrar eles vêm com um caminhão e vai levando para caridade, né? Então, assim, tem gente que fala, o povo joga no lixo as coisas, não é bem o lixo, eles estão especificamente colocando para doação. Então, logo que a gente mudou para a Austrália, a gente morou num bairro rico, vamos dizer assim, que é ali em Mosman, em Sydney, e lá só tinha coisa boa, gente, a gente foi catando muita coisa mesmo. E tem coisa que, às vezes, por exemplo, sofá, colchão, a pessoa não vai deixar na rua porque pode pegar chuva, pode estragar. Então tem o site que é tipo o Mercado Livre daqui, que é o Gumtree. O pessoal coloca lá, tem a seção freebies, então é uma seção só de coisas gratuitas. Coloca lá, a única coisa que você tem que fazer é buscar, né? Então a gente já buscou muita coisa, eu acho isso ótimo, assim, né? Depois de um tempo, claro que a gente quis comprar uns móveis mais bonitinhos, não sei o que, mas isso já facilita muito a vida da pessoa. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que é esse clima maravilhoso, esse solzão aqui, que basicamente assim é quase que só o ano inteiro, mesmo no inverno. Eu amo essa coisa de estar frio e estar sol ao mesmo tempo. Então, o clima muita gente vem para a Austrália por causa do clima. Quando você conversa com canadenses e britânicos, geralmente o principal motivo para eles terem vindo para a Austrália é por causa desse clima, que não só não é tão frio, mas como é aberto, é sol, né? E assim, claro que é um país grande, então do norte ao sul, como o Brasil, né? Você vai o sul do Brasil até o nordeste, tem uma diferença brusca de temperatura, isso acontece muito aqui, mas a maioria da população mora em cidades que têm temperaturas amenas, não fazem nem tanto calor, nem tanto frio, né? Onde eu moro especificamente é um pouquinho diferente, né? Fica bem na divisa de New South Wales com Victoria. E aqui é os extremos, então aqui é muito, muito quente, mas muito frio também. Passa mais ou menos 9 meses frio, do tipo, agora eu tô de blusinha, tá ok, 18 graus, mas hoje eu acordei com aquecedor, porque tava tipo 5 graus na hora que eu acordei. Então é 9 meses assim, e depois piora, no inverno chega abaixo de 0, tipo minha grama congela, essas coisas. Só que chega no verão, é 35 graus todos os dias, então é meio extremo aqui onde eu moro. Eu, pra falar a verdade, prefiro o clima de Sydney, né? Agora eu cheguei a essa conclusão, porque é mais equilibrado, né? Não tão quente, não tão frio. Então, realmente eu acho que é um fator positivo. Eu, na época que eu decidi vir pra Austrália, eu cheguei a ficar na dúvida em vir pra cá ou pro Canadá. E um dos fatores que me fez escolher a Austrália foi o clima. Então, realmente, isso é um ponto positivo daqui, né? Se você, por exemplo, gosta do clima do Brasil, talvez você venha para a Austrália e você vai achar um pouco mais frio. Eu acho um pouco mais frio, assim. Geralmente, por exemplo, a gente muda para cá sem ter casaco apropriado, ter que comprar aqui e tudo mais. Outra coisa que eu gosto bastante da Austrália é a questão da burocracia mais simples, mais facilitada sobre muitas coisas, por exemplo, declaração de imposto de renda, que é a minha área, né? Então é muito simples, tem um site lá que você cria sua conta, é muito simples entender e declarar o imposto, né? Claro que às vezes você precisa de uma mãozinha ali de um contador, mas é muito mais acessível. Por exemplo, aqui existe quem tem business, tem que pagar, alguns business, enfim, tem que pagar o GST, que é um imposto único de bens e serviços para o país inteiro, com uma alíquota única. Então, muitas vezes, quem tem um business já consegue entrar ali e declarar e pagar, e tem essas coisas, às vezes é tão complicado no Brasil que a pessoa sempre tem que contratar e tá pagando um valor a mais para alguém fazer, né, entender tudo isso. Aqui é muito mais fácil de entender. O mesmo vale, tipo, você vai alugar um apartamento, você consegue alugar até mesmo online, sem você conhecer a pessoa. É mais difícil quando você não vai
fazer a inspection, né, fazer a inspeção pessoal, mas eu tô falando, existe uns formulários online que você já deixa tudo salvo, suas informações, já envia para poder aplicar, enfim. Tô muitos anos fora do Brasil, gente, eu não sei como é isso no Brasil, eu imagino que deve ser muito facilitado essa parte de aluguel, essas coisas online, né? Então, enfim, não tô falando que no Brasil não é assim, mas eu gosto disso aqui. Agora, essa parte tributária, eu tenho certeza que aqui é mais facilitado. Muito mais fácil de entender e declarar os tributos. E para finalizar o vídeo, algo que eu me identifico muito com a Austrália é com o estilo de vida. Então, o pessoal aqui é mais simples, é mais ligado à natureza. Então, mesmo quem tem dinheiro, às vezes tá nem aí, usa um celular velho, sai descalço pro mercado. Realmente é verdade, muita gente anda descalço. Final de semana, por exemplo, feriado, qual é o estilo de vida do australiano típico? É pegar uma camper van, um trailer e fazer um acampamento em algum parque nacional, uma floresta, uma praia, sair, pegar um barco para pescar. Então, são sempre atividades bem voltadas com a natureza. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se ficou faltando alguma coisa, você mora na Austrália, tem mais algum ponto, comenta aqui. Se você não concorda com algum dos pontos que eu citei, comenta aqui que eu quero saber também a opinião de vocês. É claro que esse vídeo todo eu levantei opiniões de várias pessoas, mas tem minha opinião pessoal envolvida, meu ponto de vista. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de outros vídeos, outros temas que querem que eu traga aqui, deixa aqui nos comentários, eu vou anotando tudo e aos poucos eu vou fazendo os vídeos. E tento trazer aqui vídeos todo mês, na verdade eu trago vídeos todo mês, né? Eu tô tentando trazer mais de uma vez por mês. Então deixa aqui sua sugestão, obrigada por assistir até o final, deixe seu like também, um beijo!